depressão. Março de 2020. Agora, março de 22, 2 anos depois, o mesmo UOL, casos de ansiedade e depressão cresceram mais de 25% na pandemia. O cara fica em casa o dia todo, muitas pessoas, né, realmente ao ficar em casa fica angustiada, tá? Fica a vida monótona, leva à depressão. E também falei lá atrás que ia aumentar o número de suicídios. Esses dados não chegaram ainda, mas as informações extraoficiais que eu tenho que o número de suicídios também aumentou em função da pandemia. Deixa bem claro, lá atrás me criticaram quando eu sempre dizia que a garotada tinha que ir para a sala de aula, né? Apanhei muito da mídia. E vi uma matéria de um mês e pouco na Globo, né? Globo, né? Que bateu mais em mim, um editorial dizendo que foi um crime tirar a molecada da sala de aula, né? Também temos consequência aqui, agora já não é mais tanto a questão da pandemia. A pandemia impactou bastante. Temos aqui a entrevista aqui da diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, que ela teme aqui essa guerra lá da Rússia-Ucrânia, tem impacto bastante alto no preço dos alimentos, que já sofreram um aumento muito grande por ocasião da pandemia. E aqui é uma coisa simples, né? Até no amendoim. É isso mesmo, Tereza? A consequência até no preço do amendoim. E o Brasil depende, eu digo que o agronegócio nosso não é 10, é 9, porque depende de fatores outros, né, para ser 10. Um desses fatores outros que a Tereza vai falar aqui é só uma questão dos fertilizantes. Nós temos no Brasil praticamente tudo o que precisamos. Mas, né, o brasileiro, os políticos em especial, né, Poder Executivo, etc., não tem essa preocupação toda com o dia de amanhã. Muitas vezes se pensa apenas no dia de hoje. E esses fertilizantes, como eu vinha falando há algum tempo, não sei se a Tereza lembra de mim, em 2016, eu comecei a falar, na verdade, em 2008. Eu estava vindo de um voo Brasília-Rio de Janeiro e tinha um editorial do Estado de São Paulo. Era o Chico Graziano, o autor do editorial. Tá? E li aquele editorial, e onde ele falava ali naquele editorial, naquela matéria, sobre potássio na região da Foz do Rio Madeira. Eu entrei, Tereza, com um requerimento de informações, junto ao Ministério da Agricultura, para saber, né, o porquê que não se explorava o potássio nessa região. E o Ministério também fez parte, a sua resposta, pela Petrobras também. Então, naquela época, a informação que eu tive, mas foi confidencial, não podia subir a tribuna e falar sobre aquilo, confidencial, senão seria mais um processo de cassação em cima de mim. Respondi vários processos na Câmara, tudo por falar, nenhum por brigar com alguém, nem desviar nada lá dentro, né? E foi confidencial. O direito exploratório daquela área foi vendida para uma empresa de nome Falcon, brasileira, que estava lá vinculada a uma empresa canadense. Parou por aí. Logo depois, algum tempo depois, fiquei sabendo que foi feito um distrato. A Petrobras pagou uma multa milionária para essa empresa canadense, né, para que a exclusividade de explorar o potássio naquela região não ficasse com a empresa canadense apenas. Agora tem muita coisa envolvida em cima disso. Coisa que nem eu nem a Tereza nós sabemos. Tem muita coisa envolvida. Agora, de bom no momento, estamos vendo um certo clamor, né, de muitos parlamentares. Me ligou o Ricardo Barros na semana passada, me ligou o Eduardo Gomes também, que temos um projeto desde 2020 que permite às comunidades indígenas, se assim o desejarem, né, nós possamos explorar recursos minerais no subsolo. E aí interessa para a gente. Se bem que nessa região da Foz do Rio Madeira tem área que tem potássio, que tem reserva indígena, e tem área que não está. Você ia falar sobre isso, Tereza? Presidente, eu acho que a gente tem que começar a resgatar um pouco a história. O Brasil, no passado, não fez um programa nacional para a produção própria de fertilizantes. Nós fizemos uma opção errada lá atrás de ficarmos aí importando toda a dependência nossa na importação dos fertilizantes do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Hoje, o maior problema que nós temos é no potássio.
O nitrogênio também é um problema, a gente já importou, a gente importa muito nitrogênio de vários países do mundo, mas a nossa maior dependência, 93%, é no potássio. E o que aconteceu? Logo que eu cheguei, que o senhor me convidou para vir para o governo, vendo essa nossa dependência e com o agro brasileiro cada vez maior, mais forte, é inadmissível a gente não ter um programa nacional para estimular a produção própria de fertilizantes ou parte dessa produção. Então, no seu governo, o senhor vai lançar esse mês ainda um programa nacional de fertilizantes. Que começou a ser estudado desde março do ano passado. Não, antes até. Dezembro do ano retrasado, então. E esse programa está pronto, ele envolveu 9 ministérios, que tem uma transversalidade com Minas e Energia, Agricultura, Economia, enfim, vários ministérios, e também envolveu a parte empresarial. Esses que produzem, que fazem as misturas de fertilizantes, os produtores rurais. Então, esse plano está pronto, né? Não foi por causa desta crise, isso nós pensamos lá atrás no seu governo, que o Brasil, uma potência agro, não podia ficar nessa dependência do resto do mundo, de mais de 80% nos 3 produtos de vários países. Então, esse plano está pronto, o senhor entrega ele na última semana de março, lá no Palácio do Planalto. E aí tem várias políticas, porque nós tínhamos problemas de licenças ambientais que demoram muito, de segurança jurídica, problema também de exploração em terras indígenas. Nós hoje temos, presidente, funcionando uma mina de potássio no Sergipe, essa funcionando, mas ela está quase exaurida, porque é uma das poucas que a gente tem. Nós temos uma segunda que não deu viabilidade econômica no próprio Sergipe, mas nós precisamos prospectar mais o nosso subsolo para saber o que é que nós temos no nosso tão fértil, tão rico subsolo de mais potássio. Onde está hoje a maior jazida de potássio enorme, mais de 800 milhões de toneladas. Terminando aqui, lá na Foz do Rio Madeira, que o senhor falou lá atrás no seu discurso no Congresso. Tem já três direitos minerários, um já começou com as licenças as licenças ambientais, mas tem um problema com o Ministério Público Estadual, né, que entra com várias ações contra a evolução e o encaminhamento desta jazida para que ela se torne uma mina e que possa trazer potássio para o Brasil. Se não para todo o Brasil, mas pelo menos para aquela região norte, onde hoje o Mato Grosso é o estado maior produtor de grãos e que precisa muito do potássio. Uma última informação. O Brasil é um dos poucos países grandes produtores que planta em terras pobres. Então, nós precisamos de fertilizantes, sim, para produzir, né, e para produzir com eficiência. Então, é fundamental que o Brasil mude a sua política através desse plano nacional e que a gente tenha mais gente investindo e não importando produtos de todo o mundo. Eu não quero generalizar, tá? Mas há uma minoria de magistrados pelo Brasil que faz um trabalho que inviabiliza o nosso trabalho, né? Tem também potássio na região de Altazes, fora da reserva indígena, uma decisão judicial, uma juíza no passado, está sendo conversado agora com o nosso advogado-geral da União, Bruno Bianco, para a gente chegar a um denominador comum, que nós queremos não, nós precisamos por questão de sobrevivência, até da própria juíza que deu essa sentença lá atrás. Ela pode até estar certa, mas vamos conversar agora e tem um fato novo, né? A crise mundial no tocante aí a produção de fertilizantes. E não é apenas a Rússia não vai mais fornecer por um problema qualquer, outro, né? Se for comprar em outro país, o preço vai subir. Aumentou a procura, tá? A oferta está estabilizada, aumenta o preço. E aumentou o fertilizante, vai aumentar na ponta da linha o que a gente produz no campo. Tudo. Tá? E quando se fala em milho, por exemplo, você impacta diretamente no preço da carne de frango, na carne de porco, nos ovos, no peixe também? Ração. Tá? Então impacta em tudo isso aí. E nós temos como resolver esses problemas, nós poderíamos até ser exportadores. Teria essa na foto do Rio Madeira aí, também pegando a cidade de Altazes, no estado, se não me engano, no Amazonas. Dá para quantos anos abastecer a agricultura? 200.
200 anos. Dá para 200 anos, quer dizer, a nossa geração é mais a meia dúzia depois de nós. Então nós temos tudo para dar certo aqui. Nem precisava estarmos importando lá de fora isso aí e ficarmos livres. O país que é dependente de um outro pode, num momento como esse, sofrer as consequências. Eu lembro, por ocasião da pandemia, o Trump era presidente dos Estados Unidos e reclamou ali que certos produtos para combater a pandemia, né, só um país ou outro tinha. Tá? E não podia um país como aquele, os Estados Unidos, continuar sendo dependente. Nós aqui também. Eu me equivoquei sobre março do ano passado, ela me corrigiu, foi dezembro do ano retrasado, onde nós previmos a possibilidade de faltar fertilizantes, por um motivo qualquer, e começamos a trabalhar aqui dentro. Agora, um trabalho que é sempre demorado. Se nós não tivéssemos tido esse problema jurídico de alguns anos atrás, já podemos estar produzindo hoje aqui o nosso potássio. Pergunta aí, já que é teu estado, Três Lagoas, tá? Lá tem uma fábrica, né, que foi gasto aproximadamente 3 bilhões de reais para a Petrobras, né? A Petrobras no tempo do PT. UFM3 é o nome da fábrica. Unidade de fertilizantes nacional. Tá, Então a fábrica que seria nitrogenados para produzir. E simplesmente está, eu acho, uns 3 anos parado. Parece que esse assunto, foi resolvido mais de 3 anos. Antes do seu governo. Tá? Foi resolvido com a Petrobras, agora uma empresa russa comprou essa fábrica. E tem uma previsão de começar a produzir os nitrogenados. 2023, eu acho. Demora um pouquinho, né? Ela tem 20% ainda que precisa ser terminada, vão gastar 1 bilhão e tanto nessa finalização. Mas ela vai trazer uma boa produção aí para ajudar no que nós precisamos aí diminuir a importação de nitrogenados. Como é que foi? Fala aí, pô. Bota a pergunta para a Tereza aqui, vamos lá. Vem cá. Augusto, não, Tereza? Hã? Vem para cá, mano. Vamos lá. Petróleo tem a maior alta em 7 anos. Presidente Bolsonaro, boa noite. Ministra Tereza Cristina. Ministra, a senhora acha possível que a Rússia restabeleça o fornecimento de fertilizantes ao Brasil enquanto a guerra durar? Obrigado. Augusto, boa noite, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que não, eu acho que o problema não é ela restabelecer. O que nós temos no momento é uma suspensão deste comércio, porque nós não temos como pagar esses produtos e também nós não temos navios, nem seguro para esses navios, para poder carregar esses fertilizantes do Mar Báltico e Negro. Então, o problema não é eles não fizeram a suspensão, é o problema da guerra. Enquanto ela estiver acontecendo, é totalmente descartada a possibilidade da gente receber fertilizantes daqueles 2 países, tanto da Bielorrússia quanto da Rússia. Augusto, o pessoal muitas vezes questiona, né, que eu tenho que ter uma posição mais firme de um lado ou de outro. O Brasil continua numa posição de equilíbrio. Tá? Nós temos negócio com os 2 países, não temos a capacidade de resolver esse assunto. Então, o equilíbrio é a posição mais sensata